Beleza, pessoal, boa tarde. É, Hoje eu vou apresentar o nosso Tech Day e eu vou falar, continuando a agenda, né? Na última a gente falou sobre Clean Code, o Raul falou. Hoje eu vou falar um pouco sobre engenharia de software, né? E aí a gente vai abordar alguns pontos ali da engenharia de software e eu vou tentar no final convencer vocês de que engenharia de software é legal, beleza? Então, para começar, eu queria copiar o Raul e pedir para vocês escreverem aí no chat. É, a gente vai gastar um minuto, coisa rápida, para vocês escreverem. Quando vocês escutam engenharia de software, o que vocês pensam? Uma palavra, uma frase, uma definição? Digita aí no chat aí, fazendo um favor. Um minuto. Penso em nada. Boa. Especificação, montagem, estrutura, construção, aplicações da engenharia. Legal. Bom, beleza. Pontos interessantes, a gente vai abordar todos eles aí na apresentação. Então, o que é engenharia de software, né? E aí, para falar do que é engenharia de software, a gente fala o que é o software. A gente fala muito de desenvolvimento de software, né? Mas o que é o software? E aí o Pressman, ele é um estudioso da engenharia de software, ele diz que o software, ele pode cumprir dois papéis, de produto e de meio para a gente chegar a um produto. E aí, aqui na apresentação, eu vou abordar esse ponto do software como um produto, né? Então, como um produto, a gente precisa fazer algumas coisas para desenvolver esse produto, né? E aí, a engenharia de software, ela aplica ferramentas, métodos e procedimentos para a construção desse produto de software. Então, isso que é engenharia de software, né? Uma das definições. E aí, uma forma de visualizar isso, também o Pressman ele descreve, que é em cima das atividades metodológicas. E aí, as atividades são essas, né? A gente entender, a gente desenhar. Alguns autores usam outros nomes, né? Por exemplo, em desenhar, barra planejar, executar, barra construir, mas sempre com esses sinônimos. E aí a gente tem a atividade metodológica também de testar e de entregar, né? E aí, a gente vai explorar um pouco elas. É bem familiar para a gente que trabalha com desenvolvimento de software enxergar isso, né? No entender ali com artefatos de análise, de requisitos, de desenhar com artefatos de design, diagramas, casos de uso, diagramas de classe. Na execução, né, a construção de código propriamente dito em uma linguagem de programação, testar, né, com alguns artefatos de teste, teste unitário, plano de teste integrado, teste automatizado. E na entrega, o deploy, né, a construção e entrega do software. Né? A gente vai deployar ele em algum ambiente, ambiente de teste, ambiente de desenvolvimento, de produção. Como é que a gente vai entregar esse software, né, que a gente constrói? E aí, em cima dessas atividades metodológicas, a base, é uma das bases para a gente, para guiar o nosso entendimento em cima de engenharia de software. E aí aqui é um exemplo do modelo de processo UP, né, processo unificado, comparando as atividades do modelo com as atividades metodológicas, né. E aí essa comparação a gente pode fazer com qualquer modelo de processo de software, né, seja ele cascata, o Scrum como modelo de processo, prototipação, espiral, qualquer modelo que a gente pegar, ele vai respeitar as atividades metodológicas. E aí, por isso que é interessante da gente não partir do modelo de processo, mas partir das atividades metodológicas, que, por sua vez, todos os modelos, eles necessitam e eles vão exercitar essas atividades. Então, esse seria o ponto de partida.
E aí, qual que é o propósito, né, da gente entender a engenharia de software, a gente entendeu ali que o software é um produto, mas para que a gente faz isso, né? E aí, de novo, a engenharia de software, ela é o emprego, né, das ferramentas, dos métodos, de processos, para a gente chegar no foco da qualidade. Ou, a partir do foco da qualidade, eu utilizo processos, métodos e ferramentas para chegar nesse objetivo, né, nesse propósito. E aqui vai uma curiosidade: quando a gente fala de qualidade de software, logo a gente associa a teste, né, a teste de software. E não é bem uma verdade, né? Qualidade de software é um assunto que ele explode em outros subassuntos, né? E aí, aqui a gente tem a ISO 25020X, porque aí a gente tem a 2021, 22, 23, 24, e cada uma dessas ISOs, elas tratam a qualidade, uma parte da qualidade de software, né? E uma dessas ISOs, é a 024, ela fala da qualidade de software do produto e da qualidade do software em uso. Então, você utilizando o software, você percebe a qualidade desse produto. E aí ela descreve, essa ISO, algumas características de qualidade ou atributos de qualidade. E aí, em cima desses atributos, a gente sabe se o software tem qualidade ou não a partir desses atributos, né? E aí são eles: fácil de usar, fácil de manter, se ele é seguro, se ele é interoperável. Então, tem um conjunto ali de características que diz se o produto é de qualidade ou não, né? E aí, a partir desse estudo, a qualidade não fica tão subjetiva, o que eu acho que é qualidade ou o que o outro acha que é qualidade, mas sim atributos bem definidos, né, do que é qualidade. E aí, e tudo isso que eu falei é uma visão muito clássica e teórica, histórica da engenharia de software, né? Mas como que está a engenharia de software hoje em dia, né? Tanto na prática quanto nos estudos, né? Na teoria. E aí eu peguei dois exemplos aí de livros que eu venho estudando. Esse da amarelo aí da engenharia de software moderna é um professor da UFMG que ele começou a dar aula de engenharia de software para uma disciplina de computação e aí ele começou a montar vários slides, né, sobre engenharia de software, e aí ele sentiu a necessidade de ter um livro-texto para poder guiar essas aulas dele, né, esses slides. Então ele desenvolveu esse livro e aí ele fala ali sobre tudo isso que a gente já comentou até agora, né, sobre processo, sobre entendimento, análise, design, modelagem, tudo isso usando algumas ferramentas e métodos mais modernos, né, por isso que é o nome do livro, Engenharia de Software Moderna. E o outro livro é a Engenharia de Software na Prática. Esse amarelinho é de 2020 e o azul ali, Engenharia de Software na Prática, é de 2016. E aí, depois eu vou percorrer aqui o índice dos livros, só para a gente ter essa visão de que os dois, eles usam o mesmo esqueleto, né, inicial lá, das atividades metodológicas que Pressman já vinha destacando, né, desde a década de 90. E aí, eu pensei dois assuntos ali que eles comentam no livro, para a gente, como que a gente trata, né, a engenharia de software nesse mundo atual, né. E aí, o Marco ali do livro amarelo, o professor Marco, ele usa uma classificação de software, né? E aí ele chama a classificação ABC, que é o tipo do software que a gente vai aplicar ou vai empregar em engenharia de software, né? E aí ele diz que, como a engenharia de software, por si só, ela é eu não gosto muito dessa palavra, né, arcabouço, mas na literatura da engenharia de software a gente usa muito, né, esse arcabouço da engenharia de software, como ele é bem, se você parar para pensar, ele é bem robusto, não faz sentido a gente aplicar todo ele a qualquer tipo de software, né? Por exemplo, se for um software casual, um aplicativo para eu testar um algoritmo de uma tese acadêmica, por exemplo, eu não preciso empregar todos os atributos da engenharia de software para esse produto.
Em outra partida, eu tenho a classificação A, que são softwares de risco, de alto risco, né? Então, ele comenta que são softwares aviônicos, softwares espaciais, softwares médicos, que se alguma coisa der errado, pessoas podem morrer por conta desses erros, né? E aí, em contrapartida, enquanto com o C de casual, a gente não trata tanto a engenharia de software, no caso do A gente tem que empregar 100% da engenharia de software, né? Justamente por serem sistemas ou softwares críticos. E aí tem ali onde a gente atua mais, né, que é a camada do B, que é de business, que são softwares que, tudo bem se tiver um ou dois bugs, a gente consegue aceitar isso, mas ainda assim a gente consegue ter vários benefícios utilizando a engenharia de software, né? Empregando a engenharia de software. E aí, um outro tema ali do Hélio, do livro do Engenharia de Software na Prática, o livro azul, ele fala sobre armadilha de software, né, ou arapuca de software, que é uma visão de você deixar de lado a qualidade, e aí ele, no texto ele fala de qualidade, um pouco com a visão de teste, mas um pouco com as características também de qualidade, né? Você abrir mão de algumas características para ganhar tempo de entrega ou prazos ali corporativos de negócio, né? Você abrir mão disso, da qualidade, mas lá na frente você paga esse preço, né? Então você cai nessa armadilha de achar que você está fazendo uma escolha fácil e rápida, uma boa escolha, mas na verdade você está escondendo problemas, né? Na sua escolha. Por exemplo, na escolha de você escolher uma arquitetura que vai facilitar a sua manutenção de software, né? Se você não seguir por esse caminho, você entrega mais rápido, não considerando uma arquitetura um pouco mais robusta para você ter uma fácil manutenção lá na frente, mas quando você chega lá na frente e você precisa modificar esse software, você tem problemas, né, de tempo e de custo para fazer isso. Então, são dois assuntos ali que eu pincelei no livro, mas só por curiosidade, ó, eu vou passar o índice aqui do livro azul, ali do Engenharia de Software na Prática. Então, ele fala de processo de software, ele fala de requisitos, ele fala de análise, design, gerenciamento de configuração, e a gente pensa na entrega, né? Plano de teste, implantação de teste. Então, veja, ele percorre todo o livro em cima das atividades metodológicas, né? E aí o livro, o amarelo, Engenharia de Software Moderna, é a mesma coisa, ó. O autor, ele fala sobre modelos, fala sobre princípio e padrões de projeto. Na arquitetura, ele fala ali sobre MVC, ele fala sobre testes. Ele tem um capítulo específico para refactor, né, que foi o assunto que o Raul comentou na última apresentação. E aí ele finaliza com DevOps e Git, que reforçam ali os três últimos, né, etapas da visão de atividades metodológicas, que é a entrega, o teste, aliás, a execução, o teste e a entrega, né? Nessa visão, se você vai precisar de uma integração contínua, de uma entrega contínua, então está tudo relacionado ali. Então, são dois exemplos que eu peguei para a gente ter alguns insights. E, pois bem, e aí, isso é o hoje, né? Mas e na prática, assim, o que a gente consegue fazer com a engenharia de software? Porque eu falei um monte de coisa aqui, né, histórica e teórica, mas na prática, o que a gente pode fazer? E aí eu trouxe para o nosso contexto Synsidia, por exemplo, se a gente estiver num projeto que a gente utiliza a plataforma da Synsidia, a plataforma da Synsidia, ela é uma ferramenta muito boa e ela tem uma capacidade de design muito forte. Então, o design dela é forte, da plataforma. E a entrega dela também é muito poderosa, porque, especificamente, em um clique, a gente consegue subir um software para produção.
Então, assim, veja, eu tenho duas atividades ali metodológicas que são potencializadas pela plataforma. Dito isso, eu consigo olhar para esse cenário e gastar e exercitar mais outras capacidades, outras atividades, por exemplo, de entendimento, de testes, né? Então, eu consigo ter essa visão. E a mesma coisa vale para quando a gente estiver em um outro cenário, né? Por exemplo, a gente está num projeto, primeiro de tudo, é a gente entender a natureza do nosso projeto, entender as particularidades do nosso projeto, para a gente olhar para as atividades metodológicas e identificar quais são as nossas fraquezas como atividades e quais são as nossas fortalezas, porque aí a gente consegue gastar mais energia nelas. Por exemplo, se a gente tiver um outro contexto aqui de um projeto, de que a gente vai desenvolver um back-end em microserviços, né? Vamos supor que nesse projeto a gente não tenha um PO, o papel de um PO. Então, logo a gente vai ter as atividades de entendimento e de análise prejudicadas, né? Então, isso é um cenário, e aí a gente pode trabalhar compartilhando a análise, né, entre a equipe de desenvolvimento para que a gente potencialize a análise do software. Ou um outro cenário, né? A gente tem um projeto onde a gente tem vários POs que desenvolvem requisitos bem desenhados, bem especificados. A gente tem uma equipe de desenvolvimento muito forte que consegue traduzir esses requisitos em código, mas a gente não tem uma camada de testes, por exemplo, a gente não tem um profissional de qualidade, né, que aplique conceitos de testes, e aí a gente tem uma deficiência, né, nessa atividade metodológica de testes. Então, enxergando isso, a gente consegue atacar especificamente, né, onde é a dor de cada projeto. Eu dei alguns exemplos aí, né, mas a gente pode exercitar outros, né, por exemplo, a camada de entrega. Tudo bem, a gente escolheu ali um projeto X que a gente vai usar microserviços, mas na hora da gente começar a entregar esses microserviços, né, subir para produção, por exemplo, é fácil de fazer isso? Eu vou usar Azure, eu vou usar AWS, eu vou usar a estrutura do cliente, eu vou usar a estrutura, enfim. Veja, são alguns pontos, né, que a gente pode enxergar como atividade e potencializar ou entender que para aquela atividade a equipe do projeto ou o projeto, né, ou as ferramentas escolhidas no projeto já são autossuficientes. Então esse seria o diagnóstico, né, da gente fazer. Bom, eu acho que eu cobri tudo aqui que eu queria falar. Deixa eu ver se eu esqueci algum ponto. Bom, acho que não. Era isso, assim, acho que espero que tenha feito sentido aí para vocês e que vocês acreditem agora que engenharia de software é legal. Muito bom. E aí, você